Léo, aceita meu convite aí. Oi, Léo. Olá, Beleza? beleza? Tá me ouvindo bem? Se puder falar um pouquinho mais alto. Tá, eu falo mais alto daí. Tirar o Show de fone que aí eu bola. vejo mais alto, falo mais alto também. Tá, só esperar o pessoal dar uma entradinha aí na live. Piuí, Antônio, Tainá, Juliano, Lucas. Boa noite, gente. Não conecta no celular. Caporal. Beijo, Juliano. Tava lá na Valeu, tua live, Ju. agora te convidando para vir para cá. Boa Boa noite. noite, boa noite. Ô, Antônio. Boa Fala, noite, boa Piuí. noite, boa noite, pessoal. Boa noite. Não, ninguém tá arrumado aqui não, professor. Não estamos arrumados, não. Mate, chimarrão, água quente. Ai, esse é tão figura, cara. Bora começar, Léo? Vamos lá, vamos lá. Então tá, Léo, te apresenta aí pro pessoal, fala um pouquinho da tua carreira aí de atleta, de treinador, pro pessoal te conhecer, de onde tu é, tudo mais. O que que tu faz da vida? Então, assim, pessoal, eu tenho 30 anos, eu comecei a jogar handball com 8 anos em São Borja. Professor Roberto, mais conhecido como Mandolati, lá em São Borja. Aí, com 10 anos, o meu irmão passou na faculdade aqui em Santa Maria e veio eu e toda a família para cá. E aí comecei a estudar no Fátima. No Fátima comecei a fazer escolinha com o Gerson, com o Cheirinho, e joguei handball no Fátima toda a idade escolar. No segundo ano do ensino médio, a gente começou a fazer base para a equipe adulta da UFSM, onde eu joguei até 2008. Até 2008. Aí, em 2008, eu passei para fisioterapia na UBRA. Comecei a fazer faculdade de fisioterapia e jogar pela UBRA com o Capi. Joguei de 2008 a 2010 na UBRA, joguei 2 anos. E aí, em 2010, eu passei para Educação Física na Federal. Comecei a fazer a faculdade de Educação Física, tranquei a fisioterapia. E aí, durante a faculdade de Educação Física, eu queria muito trabalhar com handebol, sempre tinha sido meu sonho. Fiz a cadeira de handebol com o professor Antônio, que está nos assistindo. Fui aluno dele na cadeira de handebol, lá de Educação Física Bacharelado. E aí, como atleta, digamos que foi essa a minha trajetória, jogos escolares, Quem foi GIG. teu treinador lá na UFSM? Na UFSM eu tive o Osório como treinador uma época, tive o Sidão como treinador uma época, tive o Russo uma época, o Yuri como treinador. Ah, sim. O Russo era muito querido, muito legal, uma pessoa muito legal. Inteligente, sabia muito. O Osório, então, nem se fala. Antônio, foram professores que eu tive que me ensinaram muito, me deram muita base. Me Pessoal de deram... peso, né? Bah, muito bem informado. Não, tanto que o nosso título em 2005, campeão gaúcho 2005, teve a participação do professor Antônio. Foi quando a gente virou base da FSM ali, aí o professor Antônio junto com o Cheirinho trabalharam ali conosco, participando das competições, indo para as viagens e tudo mais. E foi quando a gente deu um boom, assim, uma guinada de qualidade da nossa equipe, né? Aí depois, durante a faculdade, eu queria muito trabalhar com handebol, procurei alguns professores, conversei com a Kelly, conversei com o Zuri, trabalhei uma época com o Zuri, no Fátima ali, não muito tempo, uma questão de acho que uns 6 meses ali no Fátima. E aí, dali, do Fátima, eu resolvi que eu queria muito trabalhar com handball. Conversei com a Fúcia, a gente teve uma conversa um dia e naquele dia eu
3 meses depois da primeira conversa, a gente fundava o HFSM, né? Junto, não só eu e a Fussi, mas a Dinda participou e todos os demais atletas que participaram O do Piuí tá processo. falando aqui, ó. Yuri doidão. KKKKKK. Não sei o que é isso, Yuri é tá? o russo. Ah, o Yuri é o russo, tá? Tá, É, beleza. e é Léo, isso, assim. então, já falando então da parte aí do HFSM, a Fussi te mandou uma pergunta, que vai entrar daqui a pouco mais na live com a gente. O que que te fez aceitar aquele convite sentado aquele dia na arquibancada do Farrezão CDM? Eu acho que vários fatores me fizeram aceitar esse convite, Ju. Vários fatores. Acho que o principal era o sonho de trabalhar com handball, o sonho de formar uma equipe de handball, em ser técnico de handball, em viver do handball, que foi uma coisa que eu sempre sonhei a minha vida toda. Tanto que nem eu comentei contigo o dia que a gente estava conversando sobre fazer a live. Eu sabia que eu não tinha condições de ser um... Salve, Pablo, meu compadre querido. Tá pedindo salve. E aí eu tinha muito sonho, muita vontade de trabalhar com handball. E aí eu mesmo sabia que não ia ser um grande atleta, não podia chegar a um nível profissional assim, mas sempre me cuidei, sempre evitei consumo de bebida alcoólica e tudo mais. E isso, eu sempre quis trabalhar com handball, sempre foi um sonho. E aí, conversando com a Fussi, aquela vez da arquibancada, o sonho, digamos que despertou ainda mais, assim, saber que eu ia poder trabalhar mais forte com handball, trabalhar mais próximo com handball, trabalhar com um naipe que não era tão valorizado na época, que tinha inúmeras dificuldades e tem até hoje. Era bem polêmico, inclusive, né? Era bem polêmico, tinha muito conflito, muitas pessoas, quase ninguém ajudava, muita gente criticava, comprava a briga, e eu resolvi comprar a briga junto. E resolvi abraçar a causa, primeiro por experiência, segundo porque eu achei que o projeto podia dar certo e ir muito longe, como ele está hoje, como ele está grande hoje, como ele cresceu hoje. Então eu fico muito orgulhoso de ter tido a iniciativa lá atrás em assumir a projeção de comandar a equipe. Na verdade, a conversa que eu tive com a Fussi foi, digamos, bem simples. Eu fazia faculdade, estava no 4º semestre, foi numa Copa Mercosul, que acontece em setembro, sempre aqui em Santa Maria. E aí, a Copa Mercosul de 2011, se eu não me engano. Fazia 2 anos que nós não tínhamos uma equipe feminina representando a cidade. A Fussi, olha, cara, olha quanta gente feminina que a gente tem, quanta atleta boa que essa cidade já criou, já jogou competições, e a gente não tem uma equipe feminina representando a cidade numa competição Tinha aqui. o pessoal da Ubra, tinha o pessoal da Federal também, né? Que passou por aqui. E aí eu disse não, e aí eu falei assim, olha, eu conversei com algumas pessoas, mas ninguém quis, assim, a gente teve a oportunidade das portas abertas em algumas instituições para poder treinar, mas ninguém queria assumir a equipe mesmo, assim, dar treino, se comprometer com carga horária de treino e tudo mais. O Lucas botou os 10 mil por mês, não teve peso nenhum, não, graças a Deus não. E aí eu disse não, vamos lá, eu dou treino para vocês. E aí a gente começou a treinar em outubro, uma vez na semana, outubro, novembro, dezembro, uma vez na semana. Aí em janeiro a gente se reuniu, tivemos uma reunião no início da quadra, no centro da quadra lá, para decidir nome, para decidir cores, para saber o Eu lembro desse dia como se fosse hoje, cara. para conversar e falar sobre e ver o que a gente queria competir, qual era a nossa intenção, o que era o nosso intuito. E aí a conversa, naquele mês de janeiro, a gente conseguiu correr atrás de conseguir ginásio no Farrezão, conseguir um horário, um dia na semana, 2 horas, e um dia no final de semana, 2 horas. Horários que não são nobres, horários que ninguém queria, aquela coisa de início de trabalho, né? Com 3 bolas, a gente tinha 3 bolas, tinha 6 coletes, e foi assim que a gente começou. Daí o Zuri, o professor André, né, do Fátima, que estava no Fátima, agora está no Colégio Militar, na época que estava no Fátima, nem sei se eu podia estar falando isso, mas eu vou falar. Eu acho que a Carol tá assistindo
então ele deve estar aí. O Zuri pegou e ele eu trabalhei com ele na escolinha 6 meses ali do Fátima, e de um ano para o outro ele ia renovar o material com as freiras lá, as irmãs iam renovar o material das bolas e tudo mais, e aí foi quando a gente conseguiu 7 bolas novas, 7 bolas para treinar. As 7 bolas velhas que ele tinha, ele passou para nós. A gente até brincava, não sei se tu vai lembrar, Gil, mas a gente brincava que eram as bolas de pelúcia, porque eram umas Dal Ponte descascadas. E aí o Zuri nos deu, aí foi quando a gente conseguiu ter um pouco mais de bola, um pouco mais de material. A gente conseguiu comprar o primeiro jogo de coletes. Então foi um trabalho, assim, bem galgado, muito devagar, sabe? Eu me lembro dos primeiros treinos ali, no final do ano. Teve uma época que a gente chegou a ter 46 meninas no treino. Dessas 46 meninas que nós tínhamos no treino, nós tínhamos 4, 5 equipes derivadas dessas 46 meninas. Nós tínhamos as meninas da UBRA, as meninas da UFSM, nós tínhamos as gurias da base do Fátima, que eu tinha levado, e mais algumas gurias perdidas, assim, que tinham vindo ou do Maria Rocha, ou lá do Paulo Lauda, e começaram a treinar. Quando a gente renovou foi a junção de todas as equipes, né, do handebol de Santa Maria, digamos assim. A ideia era isso, né? A ideia era ser uma seleção da cidade, porque eu cresci no handebol masculino da cidade. E o handebol masculino da cidade, durante muito tempo, teve muita birra, muita briga. Professores muito bons que nem sempre trabalharam junto e nunca pensaram em se unir. E quando veio a ideia do convite... né? A UFRA e a Federal e a também, né? Isso. Então, assim... a ideia do convite da FUSE cedeu no projeto também para que houvesse uma única equipe. A ideia era integrar as melhores atletas da cidade em uma única equipe, para ter a maior força possível e poder ser o mais competitivo possível dentro do estado. E a gente, além daquele... Eu me lembro que a gente ficou o primeiro ano inteiro só treinando, a gente não jogou o primeiro ano. Em 2012, quando a gente fundou, a gente ficou um ano inteiro só treinando, porque a gente tinha muita vontade de ser a equipe adulta da cidade, que representasse a cidade, que todas as meninas das escolas da cidade enxergassem nas gurias do adulto a representatividade delas, que elas fossem aquilo que aquelas atletas no futuro. Então sempre foi essa a ideia. Tu lembra do nosso primeiro campeonato, Léo? Em Rosário? Sim, foi no final do ano de 2012, porque em 2012 a gente tentou jogar o Mercosul, aí acabou não tendo naipe feminino, e aí a gente foi jogar em 2012 em Rosário, lá no, acho que é Ervilhão o nome do ginásio. No Ervilhão, claro. Era um calorão, foi um dia muito quente, a gente saiu cedo daqui. Abraço pro professor Carlos, que está nos assistindo aí, técnico de Rosário, que a gente tomou muito pau de Rosário na vida, hein? Tá. Verdade. E sempre foram jogos muito difíceis. E aí a gente foi para lá, acabou voltando com o segundo lugar. Depois de um dia inteiro de trabalho, assim, de um cansaço, a gente voltou com o segundo lugar. Incrível, né? Foi muito legal, foi uma experiência muito legal. Acho que foi a minha primeira competição como técnico, foi uma primeira experiência na beira da quadra num jogo, assim. E foi muito difícil, mas ao mesmo tempo muito bom. Foi uma experiência gigantesca para mim. Léo, só uma coisa aqui, vamos voltar um pouquinho agora no Leonardo Atleta, que surgiu uma pergunta aqui. Qual a posição de jogo e qual a posição que tu mais gostava de atuar? E também para te falar uma característica tua e um defeito teu em quadra. Cara, eu só não fui goleiro e armador porque não tinha tamanho. O resto eu joguei praticamente em todas. Eu já fui ponta, já fui pivô, já fui central. Eu cresci no handebol escolar como ponta e central. E aí quando eu comecei a jogar na UBRA em 2008, eu comecei a jogar de pivô porque eu tinha umas características parecidas com pivôs adversários e o Capi queria que eu trabalhasse com os guris mobilidades e tal, coisas parecidas, assim. Então aí foi quando eu virei pivô, mas eu praticamente sempre fui central e ponta. Sempre central e ponta. E
Joguei praticamente a vida inteira nessas duas. E característica positiva, eu acho que eu sempre fui muito veloz na época de base Verdade. ali. Sempre fui muito veloz, sempre fui um ponta muito rápido. E também sempre joguei muito com a cabeça. Sempre gostei muito de ter visão de jogo, de dar uns passes diferentes, de buscar pivô, mesmo jogando de ponta. E, cara, meu principal defeito foi sempre defensivo. Eu nunca fui muito bom defensor, tanto que no 6-0 ali eu basicamente marcava de ponta, né? Marcava na ponta mesmo quando estava de central. Ou então eu era avançado. Aí no marcação no 1 contra 1, no avançado, tirando individual, eu sempre me dei super bem, assim. Mas numa marcação geral, assim, num 6-0, num 3-2-1, aí eu já não era tão bom, já tinha falhas. Uhum. Digamos que são esses, E sim, pontos positivos são esses, e negativos é principalmente a defesa, a questão essa de defesa. eu lembro que tu era bem teimoso também, hein, Léo? E como técnico eu tenho Mas um ponto bem negativo, eu era muito cabeça dura como técnico. Eu gostava muito de tentar fazer dar certo aquilo que eu tinha pensado e eu era muito cabeça dura, mas aí isso foi uma coisa que eu fui evoluindo, assim, eu acho que meu último ano de técnico eu era outra pessoa do primeiro ano de técnico. Outro profissional, outra pessoa. Léo, aqui tem uma pergunta da Larissa Ramos, que está nos assistindo, né? Léo, tu foste uma das pessoas que mais me ajudou a evoluir no handebol do nosso juvenil do HFSM. Qual foi o jogo mais marcante para ti como técnico do juvenil? Olha, Ju, o juvenil isso é uma outra coisa, assim, eu sempre lutei por ter base, sabe? Sempre lutei por ter base, sempre quis ter base, porque a base é quem vai alimentar a equipe adulta, né? E a base é o futuro da continuidade da equipe, né? Então eu sempre lutei muito. E aí quando eu tive a minha base, meu primeiro time base foi o juvenil, que foi as meninas que eu juntei do Colégio Militar, do Fátima, do Santana e tinha a Nath do São José. Uhum. Foi a minha primeira base juvenil, assim. As meninas do Paulo Lauda também, a Lara era uma das meninas do Paulo Lauda, a pequena, meninas que depois ficaram no handball por mais um tempo mesmo depois de eu ter saído. E a gente lutou muito para ter a primeira base, conseguimos ir para um estadual juvenil com essa base, depois de acho que um ano treinando com elas também, uns 8 meses treinando com elas, a gente foi para uma competição só de juvenil. E foi muito legal mesmo, porque tivemos um aprendizado gigantesco. Claro que o jogo que eu mais vou lembrar foi contra a UX, que é o jogo que a gente Já tem uma ganhou. pergunta aqui para te comentar esse jogo contra o Ux do Juvenil em Campo Bom contra o Ux. Eu não sei que ano foi, tu pode falar o ano e Não, como é que foi o jogo. sim, o ano foi o primeiro ano desse juvenil. Eu não vou lembrar agora, mas foi nesse primeiro ano estadual. Foi uma competição juvenil que tinham 4 equipes, era nós, Campo Bom, Novo Hamburgo, que é o Fevale, né, o Colégio Santa, e a UX. E a gente foi, o primeiro jogo nosso direto foi contra a UX, e aí as meninas tinham medo de perder, aquela coisa toda, né, estrear na competição, com receio. A UX é uma equipe muito forte, muito bem estruturada, com professores que têm anos de experiência e tudo mais, e a gente foi para a competição, jogamos de igual para igual, e esse jogo contra a UX foi muito marcante, porque foi o primeiro jogo dessas meninas, o primeiro jogo delas no estadual, o primeiro jogo de estreia, com uma competição de federação, com outro nível de arbitragem e tudo mais, e a gente ganhou. A gente ganhou, se eu não vou te mentir agora, mas acho que foi ou 17-15, ou 16-15, mas foi um jogo bem parelho, mas a gente sempre esteve à frente do placar, nunca perdeu, nunca ficou atrás, nunca deixou elas encostarem muito, assim, sempre foi 1-2 gols, e a gente, foi um jogo muito bom. Na época a Dani Chalme fechou o gol, as gurias, o banco e as meninas da quadra jogavam praticamente parecida, e então eu conseguia mexer, eu consegui botar meninas do banco para jogar.
todo mundo jogou de igual para igual. A Lari mesmo, que foi a que pediu para mim comentar qual foi o jogo mais marcante, ela mesma tinha feito uma promessa que nós ganhássemos da UX, ela ia cortar um pedaço do cabelo, cortou, então tem toda uma memória afetiva assim, pela vitória, e foi um jogo muito marcante. Depois a gente foi jogou de igual para igual com o Fevale também, acabou perdendo por 1 gol de diferença, e aí fomos jogar contra Campo Bom. E aí, contra Campo Bom, nós acabamos, as gurias já estavam cansadas, exaustas, e aí acabou sendo um jogo mais disparelho, assim, onde a gente tinha chance de ganhar, tinha condições de ganhar, mas acabamos perdendo também por 2 gols, 2 ou 3 gols de diferença, foi um placar bem apertado. Mas com certeza... Mas foi uma baita campanha, né? Foi uma baita campanha para uma equipe que tinha 8 meses de base ali. Então foi uma baita experiência, foi um baita jogo, e foram jogos muito bons, jogos muito próximos, assim, placares muito apertados, jogos corridos, bolas bem trabalhadas, assim. Foi muito legal, assim, essa base me deu muito orgulho, porque depois, mesmo eu saindo da HFSM, a maior parte dela se manteve na equipe jogando. Então, Verdade. fazendo parte da equipe adulta e ajudando muito. Então, foi sensacional para mim. Assim. Léo, uma pergunta aqui do Antônio. Qual a reflexão para ti do crescimento do handebol feminino na região? A reflexão de vocês, mas eu quero que tu fale. Reflexão do crescimento do handebol feminino na região, então. Eu acho que, assim, o handebol tem muito para crescer ainda. O handebol feminino na cidade tem muito para crescer ainda. Mas o quanto ele já cresceu é gigantesco perto do que a gente tinha na época. Na época, o handebol feminino da cidade já foi muito grande, já foi muito forte. Mas na época a gente tinha 2, 3 escolas que praticavam a modalidade e essas meninas terminavam a escola e não tinham para onde ir, não tinham equipes para participar, não tinham equipes para jogar. Não tinha um destino para elas. E o HFSM foi uma forma delas se manterem jogando após o término do ensino médio e tentar manter qualidade, nível técnico, nível tático, evoluir como atleta, como pessoa. O esporte não é só competição. Ele tem outras ações que devem se fazer com formação de caráter, princípios, ideologias. E hoje o HFSM tem inúmeros projetos, tem 3 polos, se eu não estiver enganado, na cidade, tem uma base desde o Mirim. Agora já tem muito mais, até semana que vem o Lucas vai conversar com a gente, vai contar toda a história, mas eu acho que já tem bem mais de 3 polos aí. Se eu não me engano são 3 ou 4 polos que estão ativos. Então, se eu não me engano, acho que é isso. Então são polos onde se nascem novos atletas. E mesmo não nascendo novos atletas, se nasce um projeto social. E esse projeto social traz disciplina, melhorias, ensinos, aprendizagens, características de formação que a gente só tem essa vivência sendo atleta, participando do esporte e de uma modalidade. Então, esses diferenciais fazem o amor pelo esporte ser cada vez maior. E eu acho que hoje, o HFSM tem uma base completa. Ela tem mirim, infantil, cadete, juvenil, tem adulto. Se daqui a pouco... 4 escolinhas e 5 turmas. Então é isso aí. Para pensar. Olha o quanto a gente conseguiu atingir com esse projeto. Quanto o HFSM conseguiu crescer, se enraizar na cidade e tocar esse crescimento, assim. Hoje tu consegue imaginar, eu consigo imaginar, num curto espaço de tempo, nos próximos anos, um futuro gigantesco. Se a gente tiver incentivo, se a gente tiver busca por patrocínios, por empresas, pelo poder público, por instituições que queiram influenciar e investir nisso, a gente tem um projeto hoje em Santa Maria para atender muitas crianças, muitas meninas que estão, às vezes, em vulnerabilidade social e que podem, sim, através dos polos, mudar a sua vida, mudar a sua carreira. A gente sabe que o país não valoriza muito o handebol, mas fora do nosso país, a gente tem vários atletas que hoje ganham dinheiro, sustentam a família e se desenvolvem sua vida pessoal fora daqui. Então,
essa formação é excepcional, assim, eu acho que hoje o HFSM consegue dar resultados e trazer um futuro muito brilhante para o handebol da cidade. E a manutenção dos polos é fundamental, bem que o Antônio falou ali, a manutenção dos polos, a continuação dos polos, a formação de novas atletas, o rejuvenescimento da base, isso é fundamental para se manter a equipe, se manter o projeto HFSM e sim ter mais visibilidade, né? Querendo ou não, todo patrocinador, todo investidor quer uma visibilidade para sua marca. Então a representatividade vem com troféus, com participações, com competições, com títulos. Então isso tudo está vinculado, né? Claro que a gente trabalha muito a questão social, mas os resultados em quadra tem que ser também, tem que começar a aparecer para que isso volte como em forma de investimento, né? Com certeza os polos são fundamentais. Léo, como a gente já está quase estourando o nosso tempo, que a gente mandou meia hora tu, meia hora Fussi, para não ficar uma live muito, muito grande aí. Tu tem vontade de fazer educação física de novo, de retomar? Tenho muita vontade. Isso é um sonho para mim, poder terminar a faculdade de educação física, poder trabalhar com handebol de novo. Hoje eu trabalho em áreas nada a ver, tenho outra formação, eu trabalho em 2 empregos hoje, eu sou corretor imobiliário e sou consultor de vendas da indústria farmacêutica, trabalho em 2 áreas comerciais distintas daquela qual a gente está falando hoje. Estou terminando a faculdade de administração, mas sim, tenho muito sonho de terminar a faculdade de educação física. Desculpa. É emoção. É emoção. Eu tenho um sonho gigantesco de terminar a faculdade de educação física, de poder voltar a trabalhar com handebol, voltar a trabalhar com essa modalidade que eu sou tão apaixonado. E tenho sim muito esse sonho. Claro que agora os projetos são outros, né? Para quem convive mais próximo de nós sabe que hoje eu trabalho e tenho filho pequeno e tudo mais, e a gente tem despesas em casa. A Daiane, a minha esposa, faz o doutorado dela e tal, então a gente tenta se ajudar e tal, de uma maneira ou outra. Mas assim que a Daiane concluir, um dos meus projetos, assim que a Daiane concluir o doutorado, um dos meus projetos é terminar a faculdade de educação física, sim. Bah, que legal, Léo. Léo, então eu vou te agradecer desde já. Eu quero que se tu quiser deixar um recado aí pro pessoal, que eu tô vendo que teus colegas, ex-colegas de time, né, estão tudo aí, teus treinadores, todo mundo. Então, pra gente encerrar, tá aí o espaço aberto. Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou a live, todo mundo que de uma maneira ou de outra participou. Queria agradecer muito o teu convite, Ju, muito mesmo. Obrigado pelo convite. Tu é uma queridona, tu sabe disso. Sabe quanto a gente se dá bem, quanto a gente é amigo, quanto a gente pensa parecido. Eu acho que a modalidade do handebol precisa de pessoas que façam as coisas por amor, que façam as coisas pensando bem, querendo bem, e que o esporte evolua, que as pessoas evoluam, que a modalidade esportiva cresça, que o handebol cresça, que a gente consiga mais pessoas, mais profissionais, mais atletas, e vai dar certo. Assim, eu acho que o esporte tem tudo para crescer, a modalidade tem tudo para crescer. É um esporte gigantesco, uma modalidade que eu sou apaixonado. E muito obrigado a todos que me ouviram nesse tempo agora que a gente conversou. Obrigado pela presença. Obrigado pelo pessoal, carinho. Não saiam da live que a Fussi vai entrar, tá? E de novo, Ju, muito obrigado. E eu fico à disposição. Tu sabe, né? Sabe que a gente quer muito fazer projeto junto, a gente já conversou sobre isso. Eu queria só fazer um ponto. Eu queria agradecer muito 2 pessoas. Dinda e Lucas. A Dinda por ter sido o meu braço direito quando eu toquei o HFSM nos primeiros anos. Dinda, muito obrigado de coração por ter me aturado, por ter sido uma pessoa muito querida comigo. E Lucas, obrigado por continuar no HFSM, por continuar um sonho que eu tive e por ter feito, junto com a Dinda e com todo mundo que hoje participa do HFSM, um projeto tão grande, tá?
Ju, obrigado de coração. Beijo, Léo. Beijão, uma boa noite para todo mundo aí e abraço. Agora vamos ficar com a Fuça, então. Tu desconecta aí pra ela. Tô Eu acho saindo, que eu vou beijo. tá. Fuci, me chama aí, Fuci. Olha o Léo ganhando a Braça da Colômbia. Te esperando, Franciele. Deixa eu ver se eu consigo te mandar um convite, então. Sim. Fuci, estamos te esperando. Deixa eu ver. Tá, chamei a Fuci agora. Uhum. Eu não sou muito boa em live, é a segunda live que eu tô fazendo. Aí, Hello! boa noite, Fuci. Bem maquiadinhas, que nem a Miss ensinou. Boa noite! Ó, tá, você entrou também. Fuci, vamos lá então, que o Léo passou um pouquinho do tempo, então a gente vai tentar fazer meia hora também. Te apresenta pro pessoal, o que que tu faz, teus clubes, formação, Bem, de onde tu é. eu me formei em Educação Física pela Federal e depois eu fiz enfermagem, que eram, né, duas vontades de cursar. Atualmente eu trabalho no USM, no Ambulatório de Quimioterapia, e passei Fátima, São Sebastião do Caí, UX, UBRA, Universidade e HF. Sérgio tá perguntando, cadê tuas tranças, Fuci? Ai, Sérgio, agora é só o coquinho, né? A pessoa vai mudando as entradas, o coquinho. Um beijo, olha que coisa linda! Tá Luana, feito, Fê, céu. Ju, Amado, Cris, Lica. O Lucas só fala com a Toinha, né? Já tô acostumada. Ai, brincadeira. A gente já falou então do início do HFSM. Tu pode falar de novo as equipes que tu jogou antes do HFSM pra gente? Eu comecei no Fátima, né? Com 10 anos de idade. Daí Com o depois cheirinho? com o Rogerson, que hoje Pode. também me dá treino, né? Que isso é bem legal. Ele que foi minha base. E aí hoje ele tá com a gente de novo. Aí passei pelo Fátima, joguei pelo São Sebastião do Caí, joguei pela UX, UBRA, pela Universidade Federal, né, daqui, e o HFSM. O que tu foi fazer lá na UX, Fuci? Conta pra gente. Eu estava na faculdade de Educação Física e aí surgiu uma oportunidade de uma seletiva. E aí eu fui junto com a Amanda, a Amandinha, que jogou também com a gente. E aí nós ficamos lá uns dias fazendo os testes, fazendo seletiva. E aí surgiu a oportunidade de ingressar na equipe, né? Jogar brasileiro e ter uma experiência que eu considero única. Então, conta pra gente quais foram as tuas maiores experiências aí como atleta de handebol, os principais campeonatos que tu já disputou. Ai, gente, o brasileiro, né? Pela UX, e depois a gente veio participar também com a UBRA, a Copa Mercosul, Campeonato Estadual, todos esses abertos agora que tem, né, que as equipes estão lançando, eu considero todos importantíssimos, assim, porque a gente tira uma experiência absurda. Mas foram esses, assim. Uhum. E quais foram Aberto, teus beijão pro técnicos? Pri. A Pri tá falando que tava aí contigo. Sim, né? Que era pra gente ter ido, né? Agora com essa função foi adiado, mas também. Fuci, quais foram teus treinadores? Tu lembra de todos? Para que eu fiz uma listinha, deixa eu colar. Tem tempo de eu ler? Ai, mentira. Claro! E, assim, ó, Rogerson, Elisa, Bebeto, Tafarel, Cheirinho, Lica, Zuri, Capi teve uma passagem também, na areia também. O Chaura, Amado, a Sandra, Vacina, nosso querido Xambão, Léo, Juliano, Márcios, Braulio, Lucas, Marcelo,
Daí teve o Gabriel, Brasa, o Gerson Cabral, o Zin, Ganso, Panqueca, André. Jesus, é uma galera. É muita gente, cara. Muita Ai, gente. maravilhosos, né? Maravilhosos. E Fussi, todos teus irmãos têm histórico de atleta. Tu, a Tassiele e o Anderson, né? Como é que você deu isso? Guria, assim, ó, eu jogava, né? Eu tentei o vôlei. Ai, Lucas, 100 anos, né, bobalhão. Eu joguei, comecei no vôlei. Aí, não deu. Não conseguia, não deu, não deu. Aí o Rogerson me puxou pro handebol. E aí, eu lembro que o pai levava o Anderson, né, para assistir. Era na época o Jomaf, que eram os Jogos Municipais Antifumo, que o pai ficava na entrada do Farrezão, fumando, né? Era bem legal. E daí o Anderson ia olhar e ele quis começar a jogar. E a Tassiele, por sua vez, também quis começar a jogar, vendo, né, os irmãos. E foi aí que começou. Um puxou o outro e a gente nunca mais parou. E é verdade que todos vocês usam a camiseta número 14? Sim, é verdade. Ontem ou anteontem nós estávamos conversando assim, sobre isso. Isso sempre surge, né? Lá em casa o assunto é muito... E aí o Anderson pegou a 14 porque eu peguei a 14, porque eu ganhei a 14, né? Ganhei do Rogerson a 14. E a Tassiele, por sua vez, também pegou a 14, para ficar uma coisa linda, assim, na família, né? Número 14. Aí ficou os três com a 14. Bah, que legal. E a Tassi e o Alemão também já tiveram passagens pela seleção também, né? Já jogaram Também. campeonatos importantes. Então, tipo, o handebol tá no DNA da família, assim. O Anderson, ele foi jogar com o Fonseca, né? No Recreio da Juventude, pegou seleção. Até ele foi com o Pierre junto. E a Tassiele jogou com a Ari. E aí ela pegou a seletiva da brasileira. Os dois. Meu Deus, né? Que família. Olha uma pergunta do Lucas aí, ó. Você fala muito do melhor jogo, mas quero saber qual foi o pior jogo, aquele que ficou engasgado. Deixa eu pensar até o final da live, Lucas. Por favor, agora que me pegou. Pior jogo que ficou engasgado. Vários, né? Não foi um só, né? Porque tiveram muitos Todo piores jogo que a gente jogos. pega, a gente fica engasgado, eu acho, né? Mas eu vou dar uma pensada. Posso pensar até o final? Claro, claro. O Lucas me chama se eu tiver que, né, fazer de conta. Tayane me manda um WhatsApp aqui me lembrando do pior jogo. Não? Ah, eu sei qual foi. Mas não vou falar. Tá, deu. Fala, fala. Não, agora falar. não, deixa. Vamos falar de outra coisa, que isso aí não dá. Não dá. Tá. Fussi, pergunta da Larissa. Qual o segredo para te ter tanta visão de jogo? Te admiro muito. Ai, a Lari, amada. Ai, eu não sei, né? A gente joga handebol, eu digo que a gente joga desde que a gente se conheceu por gente, né? E eu tive experiências tão positivas com todo mundo que passou por mim. E eu soube aproveitar muito, porque eu acho que a gente está em constante aprendizado sempre, né? Ah, tu tá com 37 anos, daí não vai aprender. Não, a gente aprende. A gente O aprende. Lucas falou que era 100 anos aí. Vamos indo, né? Estamos aí, vamos ver o que vai acontecer até lá. Mas eu acho que o aprimoramento ele vem com o treino, né? A gente tem sempre o que aprender, mas a gente vai aprimorando o que a gente vai aprendendo com a repetição, com o treino. Oi, Juan! Olha aí, até a Tassiele me tirando. Essa pergunta era do Piuí. O Piuí mandou a pergunta, né? Quando que tu pensa em parar? Porque todo ano, desde que eu também te conheço por atleta, tu também já foi auxiliar do Cheirinho e também me treinou, então isso faz tempo. Quando que tu pensa em parar definitivamente? Tu sabe que eu sabia que o Piuí ia O pessoal perguntar tava isso, calhando né? contigo. O pessoal tava calhando. Eu sei, mas o Piuí eu esperava isso dele, é uma questão já antiga, né? Eu sempre brinco com ele que eu vou me aposentar o dia que ele e o Dedo se aposentarem. Então, Nunca! que o Dedo tá com 60 anos e ele tá jogando de terceiro, né? Então, eu não sei, assim. Mas eu brincava que quando eu tivesse uma filha, na época eu queria, né, grávida, que eu queria jogar, pelo menos para jogar com ela. E o Lucas me disse que ano que vem, né, Lucas, com 7 anos, a Toinha já tá no mirim. Então,
Se eu jogar com a toinha, eu me aposento, né? Porque daí, Jesus. Não, a gente faz um campeonato aberto, a gente organiza sem limite de idade, todo mundo joga junto. É isso aí, mas falando sério mesmo, jogar ainda me dá vida, né? Eu brinco muito com a Carla, com a Karen, quando a gente se encontra, é os museus, a gente se encontra, a gente já ri, né? Porque tá todo mundo lá, as jovenzinhas, né? As novinhas e as vovó. Então, assim, eu quero continuar, porque eu acho que isso me deixa muito feliz, me deixa muito bem, sabe? Me renova, assim, eu jogo com as gurias, às vezes eu tô em quadro, o Lucas me coloca lá, olho pro lado 18, 17, olho pro outro 20, 22, né? Então eu acho que eu vou seguir até que me faça bem, assim, que eu esteja bem também, né? Eu tenho o maior orgulho de ter jogado contigo. Eu te vi pequena, quando eu tinha, sei lá, 7, 8 anos na arquibancada. Depois a gente jogou juntos, tudo é central, eu ali na armação. E é muito legal essa troca e ver como a gente, né, evolui e faz várias coisas aí legais, né? Levanta o braço, Juliana. Levanta o braço, não sei o que é. Fussi, tô procurando uma pergunta aqui pra ti. Mas já vou perguntando aqui, ó. Tu tem vontade de montar um time master? Ai, será? Eu acho que eu tenho. Pra gente jogar forever, né? Ano passado, as gurias me convidaram lá de Porto Alegre pra gente jogar. E eu acabei não podendo ir, né? Por causa dos plantões e tudo mais. Mas eu tenho bastante vontade. Vou começar. O Léo também tem vontade. Eu disse não. Fussi, tu te considera uma pessoa competitiva? Óbvio, né? Eu sou muito competitiva. Mas ontem, assistindo a live da Bruna, ela tocou num assunto que eu também penso. Só um pouquinho. O que é, Maria? A Maria tá pintando, né? Ela pediu estar para pintar. Então, ela tocou num assunto que eu também penso, né? Eu acho que todos nós somos competitivos e a gente precisa ser competitivo. Só que a gente não pode esquecer o resto. Quando eu coloquei ali, né, que a minha história... que tu botou aqui no bio, eu tava lendo. Eu sempre digo que a minha história tem muito mais amor e amizades do que competição. O que tu quer dizer com isso? Foi uma pergunta aqui eu esqueci de anotar. O que eu quero dizer é o que está acontecendo agora. Eu tô lendo ali o pessoal que está entrando, as gurias de todos os times, né? Tu fazendo tudo isso, né? Olha ali o Sérgio, Antônio, Juliano, todo mundo... Porque o esporte, ele tem isso, ele agrega muito, né? Eu acho que a competição ela é super saudável, super importante, desde que tu consiga manter um respeito por ti mesmo e pelo teu adversário, pela tua equipe, pelo teu colega. Eu tenho amigos que eu fiz dentro da quadra que hoje eu levo para a vida inteira, né? Tenho amigos assim que, meu Deus, sou comadre, madrinha de filho, né? Tem uma que é madrinha da minha filha, né? Então, assim, são situações que tu gera dentro da quadra, de conflito, de competição, mas que tu terminou o jogo, tu tá te abraçando, tu tá beijando, tu tá, né? Tá junto e tu tá criando memórias e tu tá criando história. E eu acho que é isso que tu leva. O esporte, ele une, ele agrega. Né? Então, eu sou muito competitiva. Meu Deus do céu, né? Tô muito competitiva. Dentro da quadra é sangue no olho, né? Dentro de quadra, tu não entra para perder, ninguém entra. Claro que se tu perder, tu vai aprender também, né? Mas tu entra para competir, tu entra para dar o teu melhor. E quando terminou aquelas 4 linhas ali, tu tá tomando mate na bancada, tu tá conversando, tu tá fazendo live, tu tá, entendeu? Eu acho que é isso que fica. Uma pergunta aqui do Rodrigo Silva. Quem é melhor? Rafael no gol, que é o marido da Fussi, ou a Fussi no handebol? Sabe quem é o Rodrigo, né? É o gêmeo do Rafael, né? Ele quer que eu fale que o Rafael é o melhor do mundo. Tá aí, quem é o melhor? O Rafael no gol ou a Fussi no handebol? Olha, o Rafael já atacou, levou umas boladas horrorosas, né? Então não sei o que ele prefere. O Sergião falou que também vai conhecer a competição em São Paulo. O Master vai jogar por um time de Maceió. Que legal isso, né? O Denilson também sei que tem projeto, né, com o Master. A gente vai ter com ele, então vai ser bem legal falar de projetos Master também. Ó, o Rodrigo volta no Rafael. Não, eu acho que essa ideia do Master é sensacional, né? Porque tem tanta gente boa.
E tanta gente boa parada, assim, que já tá com uma certa idade, não idosas, né? Que a gente não é idosa, mas, assim, experientes. E eu acho que isso está sendo sensacional, está dando oportunidade da gente ir mais além em algo que a gente sempre foi feliz a vida inteira. Então, que a gente pode jogar, a gente pode se encontrar, pode competir, né? Então, eu acho que isso é sensacional. Essa ideia do Master, assim, acho que só vem a crescer. Aí, Ó, pergunta do Antônio. Desculpa, né? Oi? A Dinda não vai ter desculpa de jogar, assim. Porque, né, Não, a Dinda vai ter que jogar. A Dinda já tá escalada esse pessoal aí. sempre. Pergunta do Antônio, então, ó. Se tu tivesse muito dinheiro na mão, qual que seria a tua primeira ação em prol do handebol? Ai, Antônio, eu faria um centro de treinamento. Ginásio, academia, tudo voltado pro handebol, que todas as equipes pudessem usufruir. Porque a gente esbarra muito nisso, né? A gente sempre investiu muito para poder seguir jogando, para poder seguir treinando. Teve muito apoio da prefeitura, teve muito apoio de muita gente. Mas eu acho que se a gente tivesse uma casa nossa e um ônibus, né, que nem diz o Braulio, eu acho que investiria nisso. Fosse... Quer continuar falando? Eu queria mandar um abraço para Santiago, que eu fiquei de mandar um abraço. Então, pode mandar. Santiago. Dinda, eu tô te esperando para fazer a live ainda. Fosse alguma viagem ou competição aí, alguma história engraçada para contar pra galera aí que estão pedindo? Ai, eu vou contar uma. Vou contar uma, tá? No estadual que a gente foi, a gente resolveu fazer uma foto para um calendário. E, né? Não expõe, não expõe. Lá, quem viveu, viveu, né? Quem não viveu, vai ficar na curiosidade a foto do calendário, que inclusive vazou, né, para alguns lugares. Mas, enfim, a foto do calendário. E quando eu tava no Fátima, a Amanda, irmã da Fernandinha, fez uma escova, assim, eu era auxiliar de cheirinho, né? E ela fez uma escova para ir jogar, porque ela era toda modelo e tal. E daí ela tava dormindo e eu resolvi botar pasta de dente no cabelo dela e ela ficou no outro dia, né? Um lado totalmente lisa e o outro lado totalmente crespa, assim, muito revoltada. Eu aprontava muito, né, com as gurias. Era terrível, né? Eu era um pouco. Mas eu acho que é legal, que são memórias que tu guarda, né? Também desliguei. Não, as melhores memórias são as das viagens. A gente vai cantando, a gente vai rindo uma da cara da outra, falando bobagem. Então, assim, tem várias histórias, né? A Tayane tá falando aqui não fala. Não sei o que ela não quer que tu Tayane, fale. eu vou deixar só na imaginação, que se a gente chegar a falar, o Lucas expulsa nós do HS. Brincadeira, né? Antônio, não precisa ficar com ciúmes. Abraço pra ti também. O Antônio, querido. Sempre. Fosse poderosa. A Lica, as gurias, o pessoal do ambulatório de químio, né? E eles são maravilhosos. Eu vivo falando do handebol, enlouquecida, e eles me ajudam um monte quando tiver, né, competição, às vezes precisava dar uma ajeitadinha na escala, e enfim, eles estão sempre dispostos a ajudar. Um beijo para eles. Fussi, como é que conciliar os treinos de ser mãe? É meio difícil, assim, né? Porque eu só parei de jogar quando eu fiquei grávida da Maria, assim, que eu larguei, assim, né? Aqui a Maria, né? Ela quis aparecer. Aí eu voltei quando ela tava com 6 meses. E aí eu participei do Aberto de Campo Bom, levei ela com 9 meses, porque ela mamou no peito até 1 ano. Eu lembro. E daí dificulta um pouco, né? Porque eu já tive que abdicar de treino, eu já tive que abdicar de viagem, de campeonato, por não ter como levar ela, né? Por não ter como alguém ficasse com ela, assim, porque, claro, a mãe e o pai, eu tenho uma rede de apoio que eu não tenho que falar. O Rafa vai comigo nos jogos, quando tem que levar ela, e o pai e a mãe assumem também. Mas muda um pouco, né? Dificulta um pouco, na verdade. Agora que ela tá um pouco maior, ela vai comigo e é super parceira, mas enquanto ela é menorzinha, tava menorzinha, assim, era um pouquinho mais difícil. Queria poder treinar muito mais, né? Queria poder estar presente nos 3 treinos da semana, e nem sempre é possível. Como falaria, treino, mãe, enfermeira. Olha o alemão que todo mundo queria que tivesse na live. A Tássia, o alemão, meu Deus. Fosse teu pai faliu algum dia, tua mãe faliu comprando tênis para vocês jogar? O pai tinha conta na Brand.
na época que o estábil, né? Lançaram o estábil. Imagina, 3 usando estável, acho que era o quê? Uns R$ 300, sei lá, quanto que era na época. E era caro na época, nossa. Conta. Ele tinha um cara lá da Brand que achava sensacional, né? A gente comprar os tênis. E aí, o pai tinha conta lá na Brand para poder comprar os nossos tênis para jogar. E vocês conversam entre vocês, irmãos, aí, sobre partidas que vocês fazem. Ah, tu podia ter feito isso, tu podia ter feito aquilo. Rola essa discussão em casa? O Anderson incomoda muito, né? Ele pergunta, como é que foi no jogo? Tu é reserva da Tayane ou a Tayane é tua reserva? Sabe? Coisa assim, tipo, né, brincando. E tem a crítica também, né? Ah, tu tem que olhar pra frente, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, troca de posição, sem bola, tu e a Tayane puxa um cruzamento, tá. A gente fala muito, assim, na época que todos jogavam o Mercosul, que nós ficávamos, né, 5 dias jogando, o almoço era insuportável. Porque a gente só falava isso, era nós 4 sempre falando. E quando a gente treinava das 10 à meia-noite, todo mundo, né, a gente chegava em casa, morava com a mãe, a gente ia dormir 2 da manhã discutindo o treino. E a mãe ficava muito braba. Você não consegue dormir, não sei mais o que. E nós, tipo, comendo, jantando, como se fosse, né, o raiar do dia, assim. E a gente ia dormir 2 da manhã, sempre discutindo o treino. Pergunta do Zuri agora, Fussi. Fussi, tu sendo mãe e treinando, tu acha que é possível treinar e estudar ao mesmo tempo sem uma atividade prejudicar a outra? É difícil, né? Eu acho que tu até consegue fazer tudo ao mesmo tempo, mas complica. Porque o sistema, agora que eu tô no plantão, né? A gente tem uma escala. Então, às vezes eu chego em casa e eu tenho que dar atenção para Maria. Aí eu já consegui, teve um ano que eu já consegui treinar, fazer uma pós-graduação, a Maria Antônia, Rafael, casa e tudo mais. Mas eu acho que dificulta um pouco, né? Porque tu tem uma série de prioridades. A tua vida não muda com a chegada do filho, ela muda. Não, tu não tem como dizer que não. Claro que tu tem que chamar essa criança para dentro da tua realidade. Mas até que tu consiga ter de volta o teu corpo, né? A tua rotina, e tu consiga ter esse desprendimento um pouco para que tu possa fazer as tuas atividades, demora, né? Um pouquinho. Mas a gente tenta. Eu acho que tu tenta. Às vezes eu me cobro muito, porque eu queria estar no treino, estar no trabalho, estar na academia, estar em casa, estar fazendo tudo. E eu me cobro muito. Às vezes eu mandava mensagem no grupo, vou ir. Chegava perto da hora, gurias, não vai dar para ir. E isso me faz muito mal. Porque eu não faltava treino, né? Nunca faltei treino. Eu me dediquei muito a vida toda ao esporte, ao handebol. E daí chega um momento da tua vida, como disse o Léo, a gente não vive disso, né? Infelizmente, a gente não tem como viver disso. A gente paga para jogar na nossa realidade, né? E às vezes tu não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, não sei se eu respondi a pergunta do Zuri, mas eu acho que é difícil um pouco quando tu muda muito, assim, as prioridades, sabe? Tu começa a ter que desdobrar. Já pensou na pergunta do Lucas aí, Fussi? Não vou responder. Não me lembro. Esqueceu, né? Deixa situações, assim, né? De jogos, assim. Tiveram várias situações que tu entra querendo dar o teu melhor e as coisas não saem como tu gostaria, assim. Teve Girgues que a gente perdeu por detalhe, sabe? A Copa Unicinos é uma coisa que até hoje, que a gente jogou pela Federal com vacina, a Tayane vai lembrar, a Mirella, as meninas, a Gabi, que a gente perdeu por detalhe, assim, ó. E uma Copa... Era contra a USP, né? É um jogo que ficou marcado para mim, assim, com gostinho de... Podia ter sido ter dado mais. Eu acho que sempre a gente fica pensando, se eu tivesse feito aquilo, se eu não tivesse feito aquilo, se eu não tivesse chutado aquela hora, ou sei lá, né? A gente é muito de ficar pensando no depois, mas não tem, né, o que fazer depois. Olha aí, Lucas, uma enciclopédia do handebol não vai lembrar. Que lindo. Sim, né? Vovozinha do handebol. Não é a vovozinha do handebol. Quase vovó. E como é que tá a equipe adulta esse ano do HFSM, Fussi? Tá nativa? Tá treinando? Tá nativa. Teve gente do juvenil que subiu, teve gente nova da seletiva. A gente tá esperando o retorno de algumas meninas que estão paradas. E tá super bom, assim, tá sendo uma troca super boa. Agora a gente teve essa parada, né?
necessária, mas o grupo vinha muito legal. A gente está, né, com o Marcelo nos ajudando e eu acho que grandes coisas ainda acontecerão. Qual conselho tu pode dar para as atletas mais novas? O Zuri perguntou. E quantas meninas tem no adulto? O Antônio perguntou. Já vamos emendar as perguntas. Meninas, o Lucas vai ter que me ajudar. Que conselho dá para as mais novas? É que treinem, né? Treinem muito, se dediquem muito. A gente sabe que agora vem uma geração totalmente informatizada, né? Que a nossa geração não era tão forte. Mas o conselho que eu dou é para que elas se dediquem. Se elas gostam mesmo e se elas querem mesmo fazer isso, que elas baixem a cabeça e treinem. Não faltem treino, se comprometam. Porque eu acho que vem muita coisa boa por aí, né? E tudo isso que está acontecendo hoje comigo, aqui hoje, contigo, é fruto do que a gente colheu lá de trás, né? A gente já passou por isso também, né? A gente foi mirinha, a gente também já teve... Eu falei, conversando contigo ontem, eu falei, eu morria de medo da Tassiele, a Tassiele olhava para mim e dizia, voa, porque eu era ponta. Então, assim, ó, eu morria de medo de ti também, porque vocês eram pessoas, assim, que treinavam e eram muito brabas, assim, então eu tinha muito medo de vocês, porque vocês comiam bola, bem dizer, né? A gente não faltava treino. Eu me lembro que eu tinha colegas, assim, que tinha situação. O pai vai cortar o handebol se não estudar. A gente nunca teve problema, né? Porque a gente se dedicava muito. Nós tínhamos bolsa no Fátima, porque os 3 estudavam e os 3 jogavam. A gente tinha uma vida totalmente voltada para o esporte. A gente se dedicava muito ao esporte. Então, eu acho que isso é fundamental. É tu te dedicar ao que tu faz. Talvez isso seja hoje uma cobrança minha, porque eu vim de uma base muito forte, de uma geração diferente, assim, no sentido da dedicação, da cobrança. E eu vejo a gente estava conversando até isso, né, sobre até o consumo de bebidas. Antigamente não tinha isso. A gente não tinha essa coisa assim de ficar bebendo. Né? Hoje está tudo muito precoce, assim. Mas eu noto no HF que as categorias de base, elas têm essa dedicação. E tem pessoas muito competentes à frente, né, na liderança. Então, isso estimula muito. Eu acho que o projeto deu muito certo por causa disso. A base, ela é necessária. Eu lembro quando a gente conversou, eu e o Léo, que a ideia era, sim, trazer o time adulto, porque a gente não tinha mais time adulto na cidade, mas fortalecer isso, né? Porque hoje a gente está começando a colher os frutos lá de trás, que são as meninas da base subindo, do juvenil subindo para estar junto com a gente. Né? E eu acho foi um trabalho que começou lá em 2012, que já faz aí 8 anos, né? Então... E o diferencial hashtag volta, Tassi. Volta. Para tudo na vida é tu te dedicar, né? É tu ter persistência e tu ter dedicação. Ter amor ao que tu faz. Não adianta tu ir lá só por ir. Não, tu tem que baixar a cabeça e querer aquilo, né? Se tu faz as coisas com amor, elas acontecem. Eu acredito muito nisso. Nosso tempo está quase estourando. Eu queria que tu deixasse uma mensagem aí pro pessoal. Apesar de eles estarem fazendo a hashtag Volta Tassi, tu pode então te despedir aí do pessoal. Eu quero te agradecer novamente por estar comigo aí. Tu que jogou anos comigo, a gente já jogou junto, a gente já jogou contra nos últimos anos, mas a gente segue com a nossa amizade aí de sempre, nossa parceria, né? Então, deixa um recado aí pro pessoal que está te assistindo. Eu acho que tudo que é feito com amor, como a Ju disse, dá certo, né? E a gente tenta sempre passar isso para a Toinha, que hoje ela faz futsal, porque ainda não consegue fazer o handebol, né? Ela faz futsal e está numa equipe do colégio, e a gente está sempre acompanhando. Acho que é importante, e o esporte, ele é norteador. O esporte, ele te salva, né? E ele te dá a visão de muita coisa, ele te dá valores. Então, eu acho que tudo que tu faz através do esporte é grandioso, é valioso. E eu continuo dizendo... Gente, vai cortar a live, só para avisar, amanhã tem live às 10 da noite com a Karen, do Pro Hand do Torino.